Olá, gente, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre as forças intermoleculares e os pontos de fusão e ebulição, além da solubilidade dos compostos orgânicos. Então, a nossa aula agora é uma aula de propriedades físicas dos compostos orgânicos, parte 2. Vem comigo. Bem, dentro de propriedades físicas, ainda dos compostos orgânicos, olha aqui, vamos lá, dois fatores estão relacionados ao ponto de fusão e ebulição das substâncias orgânicas e inorgânicas. O primeiro fator, qual é? É o tipo de força intermolecular que o composto tem. Então é muito importante, quanto mais intensas forem as forças intermoleculares que as moléculas tiverem, maior será o ponto de fusão e ebulição dessas moléculas. O segundo fator é o tamanho dessas moléculas. Então quanto maior a molécula, maior o seu peso molecular, mais intensas serão as forças intermoleculares. Então não esqueça disso. Então quando a gente falar em ponto de fusão e ponto de ebulição, são dois critérios que a gente leva em consideração. Um é o tipo de força intermolecular do composto orgânico e o segundo é o tamanho, o peso molecular dessas moléculas. Tudo bem? Então vamos lá. Para comparar os pontos de fusão e ebulição de diferentes substâncias, devemos considerar esses dois fatores, tá? Da seguinte maneira. Primeiro, em moléculas com tamanhos aproximadamente iguais, a gente vai olhar para quem? Ora, para a força intermolecular. Quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior será o ponto de fusão e ebulição. Você diz, professor, então qual é a ordem de força dessas propriedades aí, dessas forças intermoleculares? Qual é a ordem de força? É a seguinte. Vamos lá, ordem crescente intensidade de interação. Primeiro, dipolo induzido é a mais fraca, que é o dipolo induzido, que é também chamado de dipolo instantâneo. Depois vem o dipolo-dipolo, que é o dipolo permanente. Então depois vem as ligações de hidrogênio, que a gente conhece também pelo nome de pontes de hidrogênio. E vem as interações íon-dipolo. Gente, o que é esse negócio de íon-dipolo? É quando eu coloco um sal na água, por exemplo, a chamada solvatação iônica, a interação de íons com a água, por exemplo. Então é íon-dipolo, né? Vou botar aqui solvatação. São interações mais fortes do que as ligações de hidrogênio. Depois vem a ligação covalente, nesse caso agora vem as ligações químicas, tá? Ó. Então aqui são as ligações químicas. As ligações químicas são mais fortes do que as forças intermoleculares, são intraatômicas, né? Enquanto que as forças intermoleculares, entre moléculas. Então quando eu falo de ligação química, eu tenho uma ligação covalente apolar, eu tenho uma ligação covalente polar e eu tenho uma ligação iônica e metálica, que são as mais fortes. Então isso quer dizer que os compostos que realizam ligações iônicas e metálicas, eles terão um ponto de fusão e ebulição mais elevados do que as moléculas que realizam a ligação covalente, ou polar ou apolar. Perfeito? E aí, dentre as moléculas que fazem, no caso ligação covalente, as que têm força intermolecular mais intensa terão maior ponto de fusão e ebulição. Aí vem primeiro quem? Ligação de hidrogênio. Aí depois vem quem? Dipolo-dipolo. E por último, a mais fraca das interações é o dipolo induzido. Tá bom? Então, sabendo disso, vamos analisar aqui essas seguintes situações. Primeiro, qual das moléculas abaixo apresenta maior ponto de fusão? Então, tá aí, eu tenho, todos são hidrocarbonetos, né? Esses compostos aqui são o quê? Eles são hidrocarbonetos. São compostos formados só de carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos são o quê? São apolares. E você sabe que a interação que ocorre em moléculas apolares é o dipolo induzido. Então todos são dipolo induzido, têm a mesma força intermolecular. Quando eles têm a mesma força intermolecular, o que vai definir quem tem maior ponto de fusão e ebulição é o tamanho da molécula, é o peso molecular. Porque quanto maior o tamanho da molécula, mais intensas são as forças intermoleculares. Beleza. Então, quanto maior o peso molecular, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Dentre essas moléculas, qual delas tem maior peso molecular? É a molécula da letra E. Olha aí, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, seria a nossa resposta aí. Perfeito?
Analise. Vamos para a segunda. Na segunda questão, eu quero saber, tá aí, qual dessas moléculas tem maior ponto de fusão e ebulição? Preste atenção uma coisa, o peso molecular aí delas é muito próximo. O O2 é uma molécula apolar, então realiza interação do tipo dipolo induzido. O etanol, tá? O etanol, que é essa molécula, observe, tem hidrogênio ligado a oxigênio, né? Então ele pode realizar o quê? Ligação de hidrogênio, tá? O etano, que é CH3CH3, o etano é um hidrocarboneto. Como é hidrocarboneto, é apolar, não é isso? Se é apolar, realiza que interação? Que é o dipolo induzido. HCl é polar, não tem hidrogênio ligado a fluoxigênio ou nitrogênio, então realiza interação do tipo dipolo permanente, né? Que é o dipolo-dipolo. E por último, o metano, tá? É apolar. E como ele é apolar, qual a interação dele? É o dipolo induzido. Beleza. Dentre essas moléculas, qual delas realiza a interação mais forte? Ó, dentre as forças intermoleculares, quem é mais forte? A ligação de hidrogênio. Depois vem quem? Dipolo-dipolo, depois vem dipolo induzido. Então, lembrar que a ligação de hidrogênio vem primeiro. Depois vem o dipolo-dipolo, depois vem o dipolo induzido. Então, qual a molécula que faz esse tipo de interação? É o etanol, né? Então, fica a resposta na letra B de bola. Então, tome muito cuidado com isso, tá bom? Continuando. Qual das moléculas abaixo é mais solúvel em água? Quando a gente fala de solubilidade em água, a gente tem que lembrar daquela regrinha. Semelhante dissolve, semelhante. Polar dissolve o quê? Preferencialmente moléculas polares. E apolar dissolve geralmente moléculas o quê? Apolares. E não esquecer uma coisa, gente. Quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, menor a solubilidade em água. Então a cadeia carbônica é apolar. Então, se eu aumentar o número de carbonos da molécula, eu vou reduzir a solubilidade em água. Então, disso a gente não pode esquecer. Então, vamos lá. Ó. Peguei aqui várias estruturas, todas são álcoois. Eu tenho aqui, ó, metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol. Ele quer saber qual das moléculas é a mais solúvel em água. Então, ela tem que ter menos carbonos, tá? Porque todas elas fazem o quê? Ligações de hidrogênio. Então, quanto menor o número de carbonos, maior solubilidade em água e menor solubilidade em solventes orgânicos. Maior solubilidade em água. Então, dessas aqui, a mais solúvel em água qual é? É a da letra A. Outro detalhe importante que eu gostaria que você analisasse é o seguinte. Dos álcoois, até 3 carbonos eu tenho eles infinitamente solúveis em água, ou seja, uma hidroxila, um grupo OH é capaz de solubilizar até 3 carbonos. Passando disso, a solubilidade vai o quê? Reduzindo. De 4 a 6 é parcialmente solúvel. E acima de 6 carbonos na cadeia, uma hidroxila não já consegue mais solubilizar. De forma alguma, é totalmente muito insolúvel, tá bom? Fique ligado nisso. Então, de 1 a 3 carbonos, infinitamente solúvel. De 4 a 6, parcialmente solúvel, tá? E acima de 6 carbonos na cadeia, insolúvel, tá bom? Aí vamos lembrar a diferença de eletronegatividade dos compostos. Por que é importante a gente saber a diferença de eletronegatividade? É para a gente ver se a molécula, né, ela tem uma polaridade. Por exemplo, eu tenho hidrogênio, né, e cloro aqui, né, na ligação. Eu tenho hidrogênio e hidrogênio. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, hidrogênio com flúor. Preste bem atenção uma coisa, para a gente ver se tem polaridade na molécula. A fila de eletronegatividade você tem, ó, flúor, vou botar bem aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, na ligação hidrogênio e cloro, quem é mais eletronegativo?
É o cloro. Então isso quer dizer que o elétron se movimenta na direção do cloro. Então o cloro fica com carga negativa e o hidrogênio que deixa o seu elétron ser atraído fica com carga positiva. Na ligação hidrogênio-hidrogênio, não há diferença de eletronegatividade. Então não há movimento do elétron, ou seja, não vai gerar um dipolo na molécula. Ah, então isso aqui não gera. Já o HF gera dipolo. Olha aqui, ó. O hidrogênio tem carga o quê? Vai ter carga positiva e o flúor vai ter carga o quê? Negativa, porque o flúor atrai o elétron do hidrogênio. Detalhe, se eu botar outra molécula do lado do hidrogênio, molécula de hidrogênio, eu tenho uma molécula que é apolar. Se essa molécula é apolar, qual a interação que ela vai ter? Dipolo induzido. Já no HF, eu tenho hidrogênio ligado a flúor. Então, nesse caso, ó, eu vou ter uma interação aqui, que é a ligação de hidrogênio. E aqui entre hidrogênio e cloro, se eu botar aqui, ó, o hidrogênio com o cloro, eu também vou ter uma interação que é o chamado dipolo. Então lembrar que as moléculas apolares realizam interação do tipo dipolo induzido, que as moléculas polares, se tiverem hidrogênio ligado a fluoxigênio ou nitrogênio, terão ligação de hidrogênio. E se elas não tiverem hidrogênio ligado a fluoxigênio ou nitrogênio, elas farão interação do tipo dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Vamos lá, então vamos aos hidrocarbonetos. Lembrando, tá, esses hidrocarbonetos são compostos formados só de carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos são apolares, né? Eles são apolares, é apolar. Por serem apolares, eles vão realizar a interação do tipo dipolo induzido, a gente não pode esquecer disso, tá? Eles são pouco reativos, né? Então eles necessitam de condições enérgicas para reagir, eles são insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, insolúveis em água. Então vamos lá, características. Quanto maior o número de carbonos, maior o peso molecular deles, e aí, nesse caso, maior ponto de fusão e ebulição. Você não pode esquecer. Então, como a interação deles é dipolo induzido, evidentemente, se eu for comparar o ponto de fusão e ebulição de hidrocarbonetos, o que tiver maior peso molecular terá maior ponto de fusão e ebulição. Dois hidrocarbonetos de mesmo número de carbonos, tá? Cuidado. Imagina que eu tenha, ó, a seguinte situação. Eu tenha esse hidrocarboneto, que é o butano, e eu tenho esse hidrocarboneto, que é o metilpropano. Então, esse cara aqui é o butano e esse outro cara aqui é o metilpropano. Você está percebendo que um tem cadeia normal, o outro tem cadeia ramificada? O que tiver cadeia normal, tá? Sem ramificações, ele terá uma maior superfície de contato para as forças intermoleculares. E nesse caso, ele terá maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Moral da história, para hidrocarbonetos, tá? Para hidrocarbonetos com o mesmo peso molecular, o que tiver, tá, menos ramificações, ou seja, for mais linear, é o que terá forças intermoleculares mais intensas e terá maior ponto de fusão e ebulição. Então não esqueça, quanto mais ramificada for a cadeia de um hidrocarboneto, menor será o seu ponto de fusão e ebulição. Olha, essa observação é muito importante. Quanto maior o número de ramificações do hidrocarboneto, aí o que vai acontecer? Menor será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. São apolares, como eu já disse, são insolúveis em água, né? E são solúveis em solventes orgânicos, tá? Então, em moléculas apolares é que eles vão se solubilizar melhor. Perfeito? São menos densos que a água. A origem deles é do petróleo, então eles são menos densos que a água. O ponto de fusão e ebulição de compostos cíclicos são maiores que dos compostos não cíclicos, porque os compostos cíclicos têm maior superfície de contato para as forças intermoleculares. E o ponto de fusão e ebulição de alcenos são maiores do que o dos alcanos correspondentes. Agora vamos analisar. Eu tenho duas estruturas aqui. Eu tenho, ó, o N-pentano. Quem é o N-pentano? Essa estruturazinha aqui, ó. N-pentano. Quem é o neopentano? O neopentano é essa
estrutura aqui. Você está percebendo que ambos têm 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Um tem cadeia normal, o outro tem cadeia ramificada. O que eu acabei de falar para vocês? Quem tem a cadeia normal tem maior superfície de contato para as forças intermoleculares. E aí, portanto, terá maior ponto de fusão e ebulição. Ó, as forças intermoleculares aqui são mais intensas. Ambos realizam interação do tipo de polo induzido. Olha aqui, ó. Quando a cadeia é ramificada, a superfície de contato para as forças intermoleculares é menor. Ah, então é por isso que o ponto de ebulição do pentano é 36,2 graus Celsius e o ponto de ebulição do neopentano é 8,9 graus Celsius. Então, quanto mais linear for a cadeia, menor número de ramificações, maior o ponto de fusão e ebulição. Olha aqui, comparando aqui hidrocarbonetos. O peso molecular, à medida que você aumenta você vai aumentando o peso molecular, você também vai aumentando o ponto de ebulição. Então, para compostos de mesma função orgânica, quanto maior o peso molecular, maior o ponto de ebulição. Então, se eles são hidrocarbonetos, eles têm a mesma força intermolecular. Então, quem tem o maior peso vai ter mais forças intermoleculares mais intensas, maior tamanho da cadeia, né? E, consequentemente, maior ponto de fusão e ebulição. Observe, eu tenho aqui, ó, 4 carbonos e aqui também eu tenho, ó, 4 carbonos, mas um tem cadeia ramificada e o outro tem cadeia normal. Quem tem cadeia normal tem maior ponto de ebulição. Olha aqui, ó, eu tenho 5 carbonos, aqui eu tenho 4 carbonos e aqui eu tenho 5 carbonos. Você está vendo que o efeito da ramificação reduz bastante o ponto de fusão e ebulição dos compostos orgânicos. Quer dizer o quê? Quanto mais ramificada for a cadeia, menor o ponto de fusão e ebulição, porque a superfície de contato para as forças intermoleculares vai ser menor. Tá? Só mostrando de novo o butano e o metilpropano. Olha aí, cadeia linear, não é isso? Cadeia ramificada. A ramificação reduz bastante o ponto de fusão e ebulição do composto. Vamos para os álcoois agora. Bem, os álcoois, eles formam ligações de hidrogênio entre si, porque eles apresentam hidrogênio ligado a oxigênio. Então, nesse ponto, ó, se eu tenho aqui, ó, o metanol e eu tenho outra molécula de metanol, eles podem interagir entre si através de ligação de hidrogênio. Tá? Porque eles têm hidrogênio ligado a oxigênio. Lembra que se uma molécula tiver hidrogênio ligado a fluoxigênio ou nitrogênio, ela é capaz de realizar a ligação de hidrogênio. Ah, isso mesmo. Quanto maior o peso molecular de um álcool, maior o ponto de fusão e ebulição dele. Cuidado que os álcoois eles têm ponto de ebulição maior do que os éteres correspondentes, porque os éteres realizam interação do tipo de polo entre si, enquanto que o álcool realiza ligação de hidrogênio. E você sabe que a ligação de hidrogênio é mais forte que o de polo. Tá? Quanto maior o peso molecular, evidentemente, maior o número de carbonos, menor solubilidade em água, mas maior o ponto de fusão e ebulição. Então não esquecer que quanto maior o peso molecular dos álcoois, a solubilidade em água vai reduzindo. Lembra que um grupo OH desse, uma hidroxila, né, consegue solubilizar em média 3 carbonos. A partir daí a solubilidade vai o quê? Reduzindo. Então, quanto maior o número de carbonos do álcool, menor sua solubilidade em água. Vamos para os éteres agora. Bem, primeiro, os éteres realizam interação do tipo dipolo, não esqueça disso, tá? O que são éteres? Aquelas funções que têm o oxigênio, né, entre carbonos, né, isso é o éter, aquela função orgânica. Não formam ligações de hidrogênio entre si, mas podem realizar ligação de hidrogênio com a água, tá? Entre si não, tá? Entre si, entre as moléculas de éteres, só posso ter interações do tipo dipolo-dipolo, tá? Por isso eles vão ter baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição quando comparados, tá? Quando comparados ao álcool, por exemplo. Porque o álcool ele vai realizar, né, interação do tipo ligação de hidrogênio. São muito pouco solúveis em água devido à força, né, do tipo dipolo
Então, mas não esquecer, quando a gente for comparar o ponto de ebulição, álcool maior que éter, que é maior do que hidrocarbonetos, que são apolares. Na próxima aula a gente continua, né, as propriedades físicas dos compostos, dos outros compostos orgânicos. Um grande abraço a todos vocês e até mais.